Obrigada por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigada pela chuva que cai. Obrigada por fazer com que ela limpe um pouco a terra, que a gente consegue respirar melhor. Obrigada, Senhor, por tudo e principalmente pela chance, pela oportunidade de estarmos aqui de joelhos dobrados perante Ti. Amém. Por favor, nós te suplicamos que o Senhor esteja conosco neste culto e que este culto seja feito somente para agradar a Ti. Amém. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Deus é muito fiel, né? Deus é muito bom na nossa vida. Hoje é um dia de chuva, um dia às vezes difícil de vir para a igreja, né? Até peguei bastante trânsito agora vindo para cá. Até achei que eu ia chegar mais atrasado do que eu cheguei. Mas o Espírito Santo conduz todas as coisas. Que bom que você veio mais uma vez. Mesmo nesse dia de chuva, um dia difícil de vir para a igreja, mas que bom que você está aqui. Sabe que você não veio porque você simplesmente quis, mas você veio porque o Espírito Santo trouxe você até aqui. Nós acreditamos que o Espírito Santo ele conduz todas as coisas. E quando nós chegamos aqui na casa de Deus, nós chegamos aqui na igreja, nós entendemos que a mão de Deus nos guiou até aqui. E por isso nós temos motivo suficiente para louvar a Deus. Acordamos hoje mais uma vez, temos ar para respirar, água para beber, e temos agora a disponibilidade também de louvar a Deus. Que privilégio, né? Estar aqui para louvar o nome dele, cantar esses louvores, fazer uma oração, agradecer por tudo. Muitas vezes as coisas são difíceis, a vida às vezes machuca em tantas situações, mas nós entendemos que o Espírito Santo ele conduz em muitas situações, e nós somos provados duramente, mas se formos fiéis, a vitória ela vem em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar nesse momento, mais uma vez, para fechar seus olhos. Nós vamos conversar com o nosso Deus, pedindo a bênção sobre a palavra, para que possamos mais uma vez compreendê-la, possamos aceitá-la, e assim possamos mais uma vez conhecer a vontade do Pai. Oremos. Querido Deus, amado Senhor, nós estamos aqui hoje mais uma vez na Tua casa de oração, pedindo a Tua bênção sobre nós, para que possamos compreender a Sua palavra. Sabemos que o Espírito Santo que está conosco, ele nesse momento pode transformar o nosso coração. Então, Pai, nós te pedimos desde já para que a Sua palavra possa falar verdadeiramente ao nosso coração e possamos ser transformados pelo Senhor. Que a cada instante que nós vivermos, possamos ser pessoas que louvam o Teu nome, que não te envergonham, mas que gritam a todo mundo que o Senhor está voltando. Que possamos ser então essa testemunha viva, que sempre te louva, prega a Tua mensagem e obedece aos mandamentos. Continua, por favor, cuidando da Tua igreja. Agora, mais uma vez, nós pedimos o perdão do nosso pecado, para que o Senhor abra nossa mente para ouvirmos a Tua palavra. Perdoa todo o nosso pecado, não porque Ele está com mérito em nós, mas porque nós te oramos em nome daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui seguindo uma linha, falando sobre os heróis da fé. Hoje nós mais uma vez vamos falar sobre um deles. Eu queria te convidar comigo a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Você pode abrir comigo Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 7. A carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, ele traz um contexto muito legal sobre os heróis da fé. E ali ele enumera vários deles que são considerados ali por Deus como grandes nomes que cravaram a sua história ali pela fé em Deus, a fé em Jesus, que mostraram que ao lado do Senhor as vitórias elas podem chegar de uma forma muito maior do que nós pensamos. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, nós encontramos a palavra que diz assim para nós: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, um dos homens que nós encontramos na Bíblia como um dos heróis da fé é esse homem conhecido como Noé. Noé você conhece muito bem, eles têm a história muito famosa da Arca de Noé, aquela famosa arca que foi construída por relação ali do dilúvio, e nós vamos falar sobre esse homem, mas eu queria te mostrar na íntegra
o que a Bíblia diz sobre ele em Gênesis capítulo 5. Você continua ainda com a sua Bíblia na mão? Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 25. E a Bíblia diz assim para nós, Gênesis capítulo 5, verso 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Agora diz para nós, versículo 32, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Noé, então, a Bíblia diz para nós que ele era filho de Lameque. Quando nós pegamos ali a genealogia da Bíblia, nós vamos entender que desde Adão até que chegue Noé, passam ali por 10 gerações. E não eram gerações como a que nós vivemos hoje. Eram gerações de pessoas que viviam muito mais tempo do que nós estamos acostumados. Na verdade, pessoas vivendo com 700 anos, com mais anos, né? Noé, inclusive, tinha 500 anos quando seu primeiro filho nasce. Então você imagina comigo, com Adão e Eva, ali no Éden, começa o pecado no mundo. E ali passa ali por 10 gerações, até que chegou em Noé, isso tantos anos depois, e a terra agora já contaminada pelo pecado, já estava há tantos anos se depravando nas suas paixões, nas suas loucuras. O mundo vivia de uma forma totalmente horrível. 10 gerações foram se passando, e o Messias havia sido prometido ainda no Éden, quando Deus falou com Adão e Eva, que da semente deles ainda viria o Messias. E de geração em geração, iam nascendo filhos e filhas, e eles esperavam tanto pelo Messias que viria. Agora conta a Bíblia para nós que Lameque, ele tem um filho, e esse filho era Noé. Quando Noé, ele nasce, havia uma grande especulação entre o povo, que Noé poderia ter sido o Messias. Eles esperavam que Noé podia ser aquele homem que viria para libertar o povo, que seria aquele homem que seria realmente o descanso. Por isso que quando Noé nasce, Lameque coloca o nome dele dizendo que ele seria como o descanso. Seria aquilo que o povo estava esperando. Mas infelizmente ainda não era. Noé não era esse homem tão esperado, e nós sabemos que muitos e muitos anos depois, ainda viria Jesus para ser finalmente o libertador do povo. Possivelmente Lameque era um homem muito cansado pelo trabalho no campo que ele fazia. Era um trabalho duro, um trabalho árduo, onde ele trabalhava bastante, ganhava pouco muitas vezes, e o suor cansava. O trabalho no campo era um trabalho muito cansativo. Possivelmente Lameque então era um homem muito cansado, e por isso, ao ter esse filho, que era Noé, ele diz que ele poderia ser ali o descanso para o povo. Ele coloca então o nome de Noé como esse nome. Noé ali passa por um período, e você percebe que Noé, ele foi um dos homens da Bíblia que mais demorou para ter um descendente, que mais demorou para ter um filho. Normalmente você encontra ali alguém que viveu 70 anos e gerou um filho, viveu 100 anos e gerou um filho. Normalmente o máximo que nós encontrávamos ali era 140 anos. Claro que um tempo que eles viviam muito diferente do nosso. Hoje nós dificilmente chegamos aos 100 anos de idade. É uma cultura muito diferente, o povo vive muito diferente. A alimentação é diferente, o ar que se respira é diferente, a vida que se leva é completamente diferente. E nós vivemos muito menos do que o povo no passado. Mas ali normalmente com 140 anos era possível que um homem já tivesse um filho. Mas a Bíblia conta para nós que Noé, ele já tinha seus incríveis 500 anos quando gerou o seu primeiro filho. Imagina só, ninguém aqui vai chegar aos 500 anos de idade. Nossa igreja de fundação não tem 500 anos. O Brasil tem mais ou menos essa idade, né? Imagina só que desde que o Brasil foi descoberto até o dia de hoje, é mais ou menos o mesmo tempo em que Noé já tinha quando teve seu primeiro filho. É realmente muito tempo. E Noé, como você bem sabe, ele foi um homem de muita notoriedade na Bíblia. E eu queria compartilhar com você outros versículos
que vão dizendo para nós a respeito desse homem. E você vai só um capítulo para frente, Gênesis capítulo 6, e nós lemos de 1 até o 10. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 ao 10. E diz assim para nós: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Imagina só essa história aqui agora para nós. O homem ali, agora já com 10 gerações, passando ali pelo período do pecado, já era uma coisa muito difícil de se conviver. Se você enxerga o mundo hoje muito difícil, eu fico imaginando que na época de Noé era muito parecido, talvez, só que sem a tecnologia que nós temos hoje. Mas o mundo estava totalmente degradante. O que as pessoas falavam, a forma com que elas viviam, as coisas que faziam, que falavam, que pensavam, eram coisas completamente difíceis de se ouvir. E o coração de Deus foi se enchendo de ira, de peso, de tristeza, por ver como o homem se comportava. E é interessante porque nós encontramos aqui que diz que a partir daquele dia o homem teria ali 120 anos. E por muitas vezes você possivelmente ouviu que a partir daquele dia o homem só viveria até os 120 anos. E a partir dali ele morreria. Mas na verdade, quando nós lemos isso no texto bíblico original, nós vamos entender que não era que o homem só viveria 120 anos, mas era porque a partir dali ele teria 120 anos para se converter do pecado. E após esses 120 anos cairia o dilúvio. Então Noé ele é avisado por Deus de que aconteceria esse dilúvio. E é interessante porque quando nós pegamos ali a genealogia, existe um homem muito famoso na Bíblia que ele andou com Deus. Você sabe quem é esse homem? Enoque. Ele andou com Deus. E aos seus 300 e poucos anos ele foi transladado para o céu. Ele foi arrebatado para o céu. E esse homem, a Bíblia diz que ele foi arrebatado para o céu porque ele andava com Deus. Possivelmente Noé, que era trineto desse homem, ele seguia os seus conselhos, ele seguia o seu estilo de vida. Porque a Bíblia diz para nós que Deus ele achou graça em Noé. Noé ele era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que em sua vida ele não tinha do que se envergonhar. E é por isso que ele é considerado como também um dos heróis da fé. Mas é interessante você perceber a história dele, porque ele vivia em meio a um mundo que estava totalmente deplorável. Uma situação onde a cada 10 metros ele encontrava alguém cometendo um pecado. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. Nós somos pecadores, com tantos anos de pecado. Os nossos vizinhos, com tantos anos de pecado. Aonde quer que você ande, existe um pecador, porque todos somos pecadores. Mas naquela época, existia um mundo, talvez da mesma maneira que nós enxergamos hoje. Esses eram os dias em que vivia Noé, um mundo completamente difícil. E quando a Bíblia vem dizer para nós, que naquela época Deus ele se arrepende de ter feito o ser humano, pode parecer um pouco incompatível você ver um Deus que em sua essência ele é amor, ele cria o ser humano porque ele quis criar, e agora diz que ele se arrepende. Isso seria incompatível com o pensamento bíblico de que Deus não erra, de que Deus não volta atrás com sua palavra. E quando nós estudamos esse texto um pouquinho mais a fundo, nós entendemos que esse arrependimento que Deus tem não é um arrependimento no sentido original que nós conhecemos aqui da palavra.
de que você faz uma coisa e depois se arrepende de ter feito, e fala assim, nossa, eu fiz errado, eu quero voltar atrás. Não é esse o sentido da palavra. Mas o arrependimento que vem dizer para nós é no sentido de um peso, um coração pesado, um coração triste. Ao ver 10 gerações, desde que ele colocou o homem à prova, e o homem caiu no pecado, 10 gerações de pecado, e Deus ia vendo o quanto o ser humano a cada dia piorava. Eu fico pensando que, talvez você que é pai, você que é mãe, você imagine agora, a felicidade que você tem quando seu filho tira uma nota boa na escola, ou quando ele faz uma boa ação, quando você recebe um elogio de um professor, de uma professora, ou talvez até de um amigo, que elogia seu filho. É uma alegria tremenda, não é? Quando você recebe um elogio do seu filho, ou quando alguém que você gosta muito é elogiado, é reconhecido à frente dos outros, fala assim, olha, seu filho é uma bênção, o seu filho é muito bom nisso, o seu filho é um bom aluno, ele é educado, ele é gentil, ele é prestativo. Você fica feliz de receber um elogio. Mas imagina como você ficaria triste se fosse o contrário. Você ser chamado na escola para dizer assim, olha, seu filho é uma peste. O seu filho, ele xinga os professores, o seu filho, ele rouba os alunos, o seu filho, ele é ruim, ele é uma pessoa do mal. Imagina que triste. Eu fico imaginando o coração de uma mãe ou de um pai, quando eles são chamados a uma delegacia para ver o seu filho que está sendo preso. É triste ou não é? Agora imagina o coração de Deus, ao ver que as suas criaturas, os seus filhos amados que Ele colocou na terra, por 10 gerações, em pecado em cima de pecado, em tristeza após tristeza, o coração de Deus foi se pesando. O coração de Deus foi se enchendo de tristeza, de ver que o ser humano que Ele tinha criado, os filhos que Ele havia colocado na terra, estavam numa situação tão deplorável que dava vergonha de ver. É como se você tivesse vergonha de falar que aquela pessoa é seu filho. Como se você tivesse vergonha de falar assim, olha, aquilo é minha esposa. Ter vergonha de falar pela pessoa que eles se tornaram. É normalmente isso que nós enxergamos na Bíblia. Quando Deus chega nesse ápice de mandar o dilúvio, e a Bíblia fala para nós que Deus ele se arrepende, era mais ou menos isso. Deus sentia vergonha de ver o que o ser humano havia se tornado. Aquele que Ele criou com tanto carinho, que moldou com as suas próprias mãos, a sua própria imagem, soprou o sopro da vida, deu a Ele toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo disponível de fácil acesso, e o ser humano recusa, e vai se perdendo moralmente, vai deixando de cumprir a lei de Deus, vai se misturando com outros povos que já não criam mais igual, e vão se misturando, filhos casando com filhas, e vão cada vez se perdendo mais, e a terra chegou no limite, em que Deus olhou e falou assim, olha, eu não aguento mais, tudo que eu criei aqui não está legal. E aqui a Bíblia falou para nós que Deus ele decide destruir por completo, e é no sentido literal. Deus decide que Ele iria destruir todas as coisas. Ele não aguentava mais ver como a terra tinha se tornado, e é por isso que Ele olha para tudo aquilo e Ele fala assim, olha, eu vou destruir isso aqui, não dá mais. Se continuar da forma que está, só vai piorar. Eu vou acabar com tudo. Mas conta para nós então a Bíblia que existia naquele tempo um homem chamado Noé. E é aqui que a história muda por completo. Nós somos criados através de Deus e passamos por Adão. Somos também filhos de Adão. Mas a terra ela é recriada em Noé. Porque naqueles dias Deus acabou com quase completamente a humanidade. Ele estava decidido a acabar com tudo. Mas ali havia um homem, que a Bíblia conta para nós que ele era justo, ele era íntegro, ele era fiel ao Senhor. E por conta desse homem, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Essa é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos a palavra graça. E o sentido da graça no Antigo Testamento é o mesmo sentido que nós encontramos de graça no Novo Testamento. Graça é um favor imerecido. É quando você recebe algo, você recebe a sua salvação, mas você não merece a salvação. Nós somos pessoas ruins por natureza. Nós não merecemos a salvação, mas nós recebemos a graça do Senhor. Nós recebemos de graça aquilo que nós não merecemos. Noé, por mais que fosse um homem justo, um homem íntegro, ele também era um pecador como eu e como você. Mas a sua comunhão com Deus fez com que Deus olhasse para ele e pensasse diferente.
Deus achou graça em Noé. Por conta de Noé, a terra não foi destruída por completo. E ele falou assim: Noé, através de você, a pregação vai iniciar. Você vai pregar para toda essa galera aí, ó. Sabe, seus vizinhos, seus amigos, esse povo que você conhece aí na sua região, esse é o seu campo missionário. A partir daqui, 120 anos, você vai construir um barco gigantesco. Deus deu para ele ali as especificações como ele deveria fazer, e ele iria agora começar a construir um barco, pregando para uma geração que não acreditava mais em Deus como foi no primórdio, pregando para uma geração depravada, pregando para uma geração que não queria saber de Deus. Eu fico imaginando agora como estava a cabeça de Noé, sabendo que o campo missionário que ele tinha era absurdamente hostil. Era difícil pregar para aquele povo que não queria ouvir. Possivelmente você já teve a oportunidade alguma vez de sair no dia do Impacto Esperança distribuindo alguns livros. É muito legal esse dia. Mas muitas vezes eu lembro quando eu cuidava ali dos desbravadores, alguns desbravadores voltavam chorando. Porque eles falavam assim: tio, olha, ele não quer receber o livro. Ele disse que não quer saber de nada. Ou alguns pegavam o livro, jogavam no lixo. Pegavam o livro e poucos minutos depois estavam jogando para uma calçada, estavam ali recusando. É difícil isso, não é? Pior é quando você tem que pregar a palavra de uma forma diferente. É literalmente chegar numa pessoa e falar assim: olha, daqui 120 anos vai cair uma chuva tão forte que vai mudar a terra inteira. E se você não se converter, você vai morrer. Você acha que é fácil falar isso? É difícil. Principalmente porque naquela época nunca havia chovido. Como é que eu falo para uma pessoa que vai chover, sabe que nunca viu chuva? A mesma coisa que eu chegar para você e falar assim: olha, daqui a 15 minutos vai chegar uma multidão aqui de alienígenas nos seus discos voadores e vão levar a gente. Você vai falar assim: você está mentindo para mim. Nunca houve um disco voador aqui, ninguém nunca viu isso aqui. Então é mentira. E eles chegaram assim: olha, daqui 120 anos vai ter uma chuva tão forte que vai inundar a terra. Eu estou construindo esse barco. Quem entrar nesse barco vai se salvar. Aquele povo que não queria saber de nada, vendo Noé falar de chuva, ele parecia simplesmente mais um louco no mundo. Que negócio é esse de chuva? Para que construir um barco? Ninguém nunca viu cair água no céu direito aqui. Vai cair chuva para inundar tudo? É impossível de acontecer. E ele via aquela situação acontecendo, os filhos nascendo, os filhos dos filhos, ali aquele povo tendo muitos filhos, se casando, crescendo, numa região onde ninguém adorava mais a Deus. Eu fico imaginando que o ambiente que você vive, ele por muitas vezes ele começa a moldar o seu caráter. Aonde nós vivemos, aonde nós conversamos, onde nós trabalhamos, com quem nós nos relacionamos, isso influencia e impacta diretamente quem nós somos. Imagina para ele, vivendo numa época onde todos estavam longe dos caminhos de Deus. E ele tinha que pregar uma mensagem que parecia ser uma mentira. Parecia ser uma loucura. Ele poderia ter simplesmente e facilmente ter sido influenciado pelo povo que andava ali. Ele podia ter se contaminado com as mesmas coisas que aquele povo fazia. Ele podia ter simplesmente andado como aquele povo andava, falado como aquele povo falava. Ele simplesmente ia ser um pecador como qualquer um daqueles outros, fazer as mesmas coisas, porque o ambiente era propício. É muito difícil você ser fiel a Deus numa casa onde ninguém quer ser fiel. É muito difícil você ser fiel a Deus quando o seu ambiente de trabalho, ou seus amigos, as pessoas próximas de você, elas não adoram a Deus. É difícil testemunhar, é difícil conviver, é difícil se manter fiel onde existem pessoas que não querem saber de nada, porque nós somos influenciados pela cultura que nós vivemos. A época que Noé vivia era parecida com a nossa. Era muito mais fácil você se corromper com o que está lá fora do que você se converter e aceitar o que está dentro. Era muito mais fácil você não devolver dízimo, era muito mais fácil você trabalhar no dia de sábado, era muito mais fácil você viver como você quisesse. Era muito mais fácil. Mas ele não foi contaminado. Porque no meio de uma geração toda, em que todos andavam da forma que queriam,
ele disse: eu vou ser diferente. E ali ele pregava para aquele povo. E aqui entra uma coisa, porque veja só, Deus estava decidido a acabar com a humanidade. E a humanidade só não acabou porque existia Noé. Porque ele era íntegro, ele tinha fé em Deus, ele era um homem irrepreensível. E eu pergunto para você nessa noite: se Deus tivesse que salvar a humanidade só por causa de você, Ele salvaria a humanidade? Como está a nossa fé? Naqueles dias, somente por causa de Noé, a sua família, e como consequência, nós estamos aqui hoje, porque Deus achou graça em Noé. Mas e se fosse eu? Se Deus precisasse de mim para salvar a humanidade, será que a humanidade estaria salva? E se fosse com você? Será que a humanidade se salvaria? Será que nós temos sido a luz do mundo para esse mundo em trevas? Será que temos sido um bom testemunho para mostrar para as pessoas de que ainda existe um Jesus que cura, salva e liberta? Será que somos a luz do mundo para aquelas pessoas em que elas estão ali talvez desistindo da vida? Será que somos a luz do mundo no ambiente de trabalho, onde é muito mais fácil você dizer: trabalhe no sábado que você vai ganhar mais? Trabalhe no sábado, senão você vai perder seu emprego? Será que nós somos a luz do mundo, onde existem pessoas pregando mentiras e enganando as pessoas? Nós somos convencidos muitas vezes pelas coisas ao nosso redor, e por muitas vezes nós somos levados a agir como eles agem. Muitas vezes em coisas pequenas. Pode parecer para você besteira o que eu vou te falar, mas é uma realidade. Eu não sei quantos aqui têm o costume de acompanhar novelas, acompanhar filmes, acompanhar séries. É uma cultura que a sociedade vive hoje. Todo mundo assiste um filme, assiste uma série, assiste aqui, acompanha alguma coisa. Todo mundo assiste alguma coisa. Mas muitas vezes nós somos influenciados pelo mal sem perceber. Quer ver só? Uma das séries mais conhecidas aqui no Brasil chama-se La Casa de Papel. Alguém já ouviu falar dessa série? La Casa de Papel? Possivelmente muitos de vocês já assistiram a série. E para que você, se você não assistiu, um breve resumo para você: a série conta de um assalto a um banco, onde pessoas de diversos países, elas se reúnem para um plano, onde eles entram na Casa da Moeda, e eles vão ali imprimir todo o dinheiro e sair fugindo. Mas nesse meio termo, muitos são postos de refém, alguns morrem, a polícia tenta invadir, há uma guerra, há um problema, e eles querem ali sair com o dinheiro. O problema é que nós, quando assistimos uma série como essa, nós não torcemos para que o bem prevaleça. O que seria o bem prevalecer? A polícia entrou, todo mundo foi preso, ninguém roubou nada. Nós torcemos para o quê? Para que o bandido consiga sair ileso. Fala para mim que isso me influencia. Ah, pastor, mas você está falando aí de uma série, não é a realidade, não é a verdade. Tudo bem, não é a realidade, não é uma verdade. Mas ela prega uma mentira. Porque o mandamento de Deus para mim, olha, não furtarás. Se eu sei que não furtar é o certo, como é que eu vou apoiar um roubo? Por mais que seja uma mentira. Isso influencia. Ou quantas vezes você vai assistir um filme, aí tem aquele casal que talvez o esposo é muito legal, a esposa é muito chata, ela é uma pedra de tropeço na vida dele, ele conhece uma outra mocinha, você torce para que eles fiquem juntos no final, para que role uma traição. Nós somos influenciados muitas vezes e nós não percebemos, quando nós temos que ser a luz do mundo, para alertar para o mundo o que é o correto, o que é o certo de se viver. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você tem contato? Eu não quero que você pare de falar com ninguém, ou que você deixe de assistir alguma coisa, não é isso que eu estou falando. Mas tenha uma visão crítica, para ver o que é certo. Ou a pessoa que você anda, mostra o caminho certo para ela, mostra onde está o erro, apresente a palavra, seja Jesus para essas pessoas. Naquela época, Noé, somente por causa dele, Deus achou um homem justo e achou graça nele. Por conta de um homem no mundo, todos foram salvos. Todos entre aspas, né? Porque uma região ali toda, a humanidade inteira se perdeu naquele dilúvio. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque Deus viu graça em Noé. Porque tudo teria acabado ali. Será que nós temos sido um testemunho bom para o mundo? Quem temos sido nós? As promessas de Deus, elas não falham. Após 120 anos construindo uma arca, algo tão difícil,
Agora o versículo 11 do capítulo 6 diz assim para nós. Gênesis capítulo 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então imagina só, Deus anuncia para ele: Noé, olha, eu resolvi acabar com a humanidade. Daqui 120 anos vai ter um dilúvio, e todo mundo que não aceitar essa palavra vai morrer. Versículo agora 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Agora versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Imagina só agora, Pedro, em uma de suas cartas, ele vai escrever para nós que Noé, ele era como se fosse o pregador da justiça, o pregador que iniciava ali um juízo de Deus naquele tempo. Deus fez um juízo na terra. Ele avisou que daqui a um tempo haveria um juízo onde aqueles que não tivessem sido convertidos, aqueles que não tivessem ali recusado a palavra, eles pereceriam de uma forma que nunca tinham visto antes. Naquela época Deus disse: o mundo vai acabar em águas. Mas Deus achou graça em Noé. A sua família entrou. Os animais que Deus ali havia ordenado entraram na arca. E o pior de tudo é que quando você vai ler a história por completo, você vai entender que Noé, ele faz aquela arca durante 120 anos. Imagina só, 120 anos que você ouve todos os dias a mesma pregação que diz: olha, arrepende dos seus pecados, muda o seu caminho, transforma o seu pensamento, volte para o Senhor. 120 anos de pregação, aquele povo ouvindo as mesmas palavras de um homem que parecia ser um louco, construindo uma arca para uma chuva que nunca ninguém tinha visto, mas que tinha com ele uma mensagem que dizia: olha, Deus vai fazer um juízo, Deus vai fazer uma limpeza. Olha, aqueles que obedecerem aos mandamentos do Pai, aqueles que aceitam a sua palavra, entrem para receber a graça. A arca de Deus era um refúgio, era algo que salvaria aquele povo. Mas por 120 anos, dia após dia, Noé construía aquela arca, pregava para aquele povo que dava gargalhadas na sua cara. Por mais que ele se esforçasse na pregação do Evangelho, pessoas recusavam a palavra. Eu fico imaginando que de uma hora para outra, se ele não fosse uma pessoa apegada ao Senhor, ele poderia ter desistido. Achando que realmente era uma mentira que estava acontecendo, porque se ninguém está com ele, talvez alguma coisa estivesse errada. Construir uma arca para uma chuva, onde ninguém viu chuva acontecer, pode parecer coisa da sua cabeça, pode parecer uma loucura. Mas a sua fé em Deus, o seu conhecimento bíblico, naquela época não existia a Bíblia como hoje, mas pode ser que o seu conhecimento espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua proximidade com o Pai, era tão grande, que apesar dos pesares, apesar das dificuldades, a despeito do mundo como vivia, Noé continuava construindo a arca. E acontece que então chegou o grande dia, e aqueles homens viam animal e animal subindo naquela arca, da forma que Deus havia pedido. Uma arca gigantesca, imensa,
Não dá para descrever aqui para vocês o tamanho daquela arca, a forma que ela era, porque nós só temos aqui uma visão bíblica do que era, sem conseguir enxergar pessoalmente. Mas era uma arca gigantesca, imensa, para alguém que estava construindo, para falar que ia cair uma chuva tão forte, que iria simplesmente a terra virar um mar só. Para quem nunca viu chuva, era difícil, mas ele não desiste. 120 anos pregou Noé, chegou o grande dia, a sua família entrou na arca, os animais entraram na arca, os anjos fizeram a porta para o lado de fora. E você acha que a chuva caiu? Não caiu. A porta fechada, se passou um dia, nem um pinguinho de chuva. Passou 2 dias, nem um pinguinho de chuva. E eu fico imaginando o povo lá fora gritando: você é maluco? Sai da arca, cara. Para que esse negócio aí? Tá vendo que não vai acontecer chuva nenhuma? Chegou o dia, você entrou na arca, trouxe um monte de animal, trouxe um monte de comida, levou a sua família, todo mundo preso dentro da arca, e não tem chuva. 7 dias se passaram, não tinha caído um pingo d'água. E eu fico imaginando que nesse momento, a essa altura do campeonato, podia passar pela cabeça de Noé que realmente ele era louco. Porque se Deus falou que ia cair uma chuva, faz 1 semana que eles estavam ali dentro e nada aconteceu, talvez ele estivesse louco de verdade. Mas uma pessoa que conhece Deus de verdade, uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, quando Deus fala, ela não tem dúvida. Uma pessoa que tem um relacionamento puro com Deus, verdadeiro, sincero, quando Deus fala, ela sabe que é verdade. Parece impossível? Parece. Parece difícil demais de acontecer? Parece. Mas se Deus falou, Ele vai fazer. Amém. Assim é na sua vida. Parece que muitas coisas sejam impossíveis de acontecer. Pode parecer. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém. 7 dias se passaram e agora os pingos começavam a cair. A chuva ia aumentando, agora uma garoinha fina, ia aumentando, ia ficando mais forte. E aquele povo que nunca tinha visto uma chuva, mas que por 120 anos ouviu uma pregação, começa a perceber que era realidade. Assim como naquele tempo, nós hoje ouvimos há tantos anos: Jesus voltará. Não existe uma arca para você entrar hoje, mas existe uma água para que você se deite nela e se levante. Existe um Deus que você fala: Senhor, não existe uma arca para que eu entre hoje, mas existe o meu coração que está entregue a Ti. Parece hoje que Jesus ele não vai voltar, porque o mundo está horrível. Há tantos anos esperam pela volta de Jesus e Ele não volta. Pregar sobre a volta de Jesus num mundo depravado como hoje parece loucura. Falar que o céu vai se abrir, que vai vir uma multidão de anjos, Jesus em cima de um trono. Ninguém nunca viu isso. Como é que vai voltar Jesus? Podemos parecer loucos como Noé foi naquele tempo. Só que passaram 7 dias, a chuva caiu. Talvez não passe 7 dias, mais tempo, mas Jesus ele vai voltar. Não somos loucos pregando o que não sabemos. Somos pessoas que confiamos em Deus e falamos do que nós conhecemos. Não conhecemos Jesus pessoalmente, mas o conhecemos espiritualmente. Sentimos sua presença, o conhecemos através da Bíblia. Pregamos por mais de 20 anos, desde que Ele esteve na terra. 2000 anos se passaram, em que dizem por aí: Jesus vai voltar. Parece difícil, mas se Deus que promete e cumpre, não será diferente agora. A chuva começou a cair, eu fico pensando naquele povo correndo desesperado: abre essa porta, Noé, agora eu acredito. Já ouviu falar de porta da graça? A porta da graça um dia também se fecha. Você escuta pregações todos os dias, e talvez você recuse todos os dias, até que vai acontecer o que você não sabe. Você vai falar assim: agora eu acredito. Talvez seja tarde demais. Se aquele povo tivesse ouvido aqueles 120 anos e falasse: Noé, eu acredito em você, eu vou entrar na árvore com você, estaríamos salvos. Assim como nós hoje, se ouvirmos a voz de Deus e aceitarmos em nosso coração, nós também estaremos salvos. É simples, é aceitar a palavra, é não duvidar de um Deus que promete e cumpre.
o Deus que nunca falhou com o seu povo. A chuva começou a cair. A Bíblia conta para nós que foi uma chuva durante 40 dias, 40 noites, de maneira que os céus se romperam em água. E por 7, ficava muito, muito longe das montanhas. A água subiu tanto que a montanha mais alta do mundo estava coberta de água. A gente não consegue imaginar o que é esse tanto de água. Tanto que passou-se muito tempo, ainda depois que a chuva parou, e eles passaram dentro daquela água quase um ano, sem que pudessem descer. Mas Deus cumpriu sua palavra. E como se aquela história parecesse talvez distante de nós hoje, a Bíblia vai dizer para nós no livro de Mateus, nosso último texto de hoje. Você pode abrir comigo em Mateus capítulo 24, para finalizarmos a mensagem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus capítulo 24, versículo 37 diz assim para nós: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebe que então, da mesma forma que foi nos dias de Noé, será nos dias da volta de Jesus. Parece que nós estamos pregando mentiras, jogadas ao vento para falar que Jesus estará voltando. E assim como naqueles dias, comiam, bebiam, casavam-se, ou seja, eles viviam uma vida comum, uma vida normal como nós vivemos hoje, faziam tudo o que tinham que fazer, e escutavam a mesma pregação, talvez um pouco diferente o estilo de pregar de hoje, mas nós também ouvimos pregações todos os dias, e sabemos que da mesma forma como que foi naqueles dias, será quando Jesus estiver voltando, e nós temos que estar prontos agora, para não termos pegos de surpresa, para que uma chuva, como foi naqueles dias, não seja uma surpresa e falar assim: olha, eu não sabia. Querido, Jesus está voltando. Falta muito pouco tempo para que o céu se abra, uma nuvem vem chegando perto, para trazer finalmente a nossa salvação. Finalmente nós seremos libertos do pecado. Mas corremos um grande risco de vivermos como nos dias de Noé, em que ouviam-se pregações, em que viam-se uma arca sendo construída, e ainda assim recusavam estar perto do Criador. Eu não quero correr o mesmo risco. Eu não quero cometer o mesmo erro de recusar uma mensagem, sabendo que ela pode parecer difícil, mas ela não é impossível. Parecia para aquele povo impossível de ter um dilúvio, mas o dilúvio aconteceu. Para o mundo hoje, pode parecer impossível Jesus voltar, mas ele prometeu que voltaria. Ele não vai deixar de cumprir. Eu não sei se ele vai voltar daqui a uma semana, daqui a 10 anos, 20 anos, eu não sei. Eu tenho que ser honesto com você, para te falar que a Bíblia ela não diz quando Jesus voltará. E quer saber de uma coisa? Deus ele nunca deixou o dia que ele voltaria de propósito, para que ninguém fosse para o céu como um interesseiro, mas fosse um filho convertido de verdade. Sabe, existia há muitos anos atrás um pai que tinha cerca de 9 filhos. Esses 9 filhos ali conviviam com o pai, e o pai trabalhava longe de casa. Ele trabalhava numa mineradora, onde ele ficava enterrado por todo mês. No dia de receber o salário, ele saía daquela mina, pegava o dinheiro, ia para casa, ficava no final de semana com os filhos e voltava de novo para ficar um mês trabalhando enterrado naquela mina. E quando ele vinha para casa, ele conversava com os filhos. Ele reunia os 9 filhos na mesa e falava assim: olha, daqui um mês eu volto, mas aqui está para vocês uma lista de tarefas. Vocês vão limpar a casa, vão cuidar do jardim, vão obedecer a mãe, vão lavar a louça, vai cuidar do cachorro, vai fazer isso. É uma lista de tarefas. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pegava na mão dos filhos e ia trabalhar. Passava um dia, aquela lista ali jogada. Ninguém fazia nada com a lista. Passava uma semana, ninguém fazia nada. Ninguém queria saber de fazer o que o pai tinha pedido.
Passava 2 semanas, ninguém fazia nada. 3 semanas, ninguém fazia nada. E a mãe falando, olha, lembra do que o pai pediu, lembra do que o pai falou, faz a lista, cumpre as tarefas, faz o que ele pediu. Ninguém fazia nada. 25 dias, ninguém fazia nada. 28 dias, sabia que amanhã o pai voltava para casa, faltava poucos dias. Então vamos fazer o seguinte, ó, o pai volta amanhã para casa, pega a lista, vamos fazer tudo o que ele pediu. Todo mundo fazia. O pai chegava, tudo um brinco, do jeito que ele tinha pedido. Ele ia orar, agradecendo pelo alimento, e falava assim, Senhor, te agradeço pelo alimento, mas eu também tenho que agradecer pelos filhos maravilhosos que eu tenho, que me obedecem, que fazem tudo que eu peço da forma que eu mando. Obrigado pelos filhos que eu tenho, Senhor. E os 9 cheios de vergonha, porque sabia que eles não eram o que o pai estava pensando. Então vai fazer novamente uma lista de tarefas, entregava nas mãos dos filhos ali, e partiu de novo para ser ali enterrado, e ficar 1 mês trabalhando naquela mina. E ele ali foi. Acontece que no segundo dia, a mina desabou. Muita gente morreu. Aquele pai, por um milagre, não tinha entrado ainda na mina. Ele então é dispensado do serviço por 15 dias. E voltou para casa na primeira semana. E quando ele chegou em casa, ele percebeu os verdadeiros filhos que ele tinha, que não faziam nada do que ele pedia. E nossa vida é a mesma coisa. Sabe por que nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar? Porque Deus não precisa de filhos interesseiros. Deus não precisa que você faça coisas correndo, em cima da hora. Ah, Jesus vai voltar semana que vem, então agora vamos batizar. Eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ser fiel, eu vou devolver o dízimo agora, porque ele vai voltar agora daqui 1 semana. Não adianta. É interesse. Ele não disse quando vai voltar. Porque ele quer filhos convertidos, não filhos interesseiros. Você que ouve as pregações hoje, lembre-se, assim como nos dias de Noé, será o dia de volta de Jesus. Ouça agora, aceite agora, porque 1 hora a porta da arca fecha, a porta da graça fecha, a chuva caiu e Jesus voltará. Que não seja tarde demais, porque para aqueles antediluvianos acabou o prazo, mas para nós ainda existe o tempo. Existe o tempo. É tempo de voltar para Deus e falar, Senhor, assim como foi naqueles dias, eu quero fazer diferente. Eu quero ser como foi Noé, que achou graça, Senhor. Eu quero achar graça diante de Ti. Eu quero ser justo e irrepreensível como foi ele, para que olhem para a minha vida e reconheçam a Ti. Que a sua vida seja assim também. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto nós ouvimos essa música, eu queria que você refletisse aí onde você está, para pensar no seguinte: Pai, o que eu posso fazer para ser diferente? O que eu posso fazer para ser uma testemunha viva do Teu Evangelho? O que eu posso fazer para ser relevante na Tua causa? Para mostrar para esse mundo que o Senhor está voltando. O que eu tenho que fazer, Senhor, para ser salvo? E é simples. É acreditar no Senhor. É crer na Sua palavra. E principalmente, obedecer. Porque aquele que aceita, ele cumpre. E aquele que cumpre, ele com certeza, naquele grande dia, vai ouvir do Senhor: vinde a mim, bendito do meu Pai, e entre no lugar que eu preparei para vocês. Amém. Ele vai voltar. E eu tenho certeza de que nós estaremos juntos. Mas se nós não vacilemos na fé, mas permanecemos firmes para falar: Senhor, eu vou estar presente, custe o que custar. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curva o céu, sustenta
existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Ele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Observando, né? Esse símbolo aqui do Outubro Rosa é uma boa oportunidade de pregação do Evangelho. E nessa época do ano, o mundo inteiro se volta ali para uma causa da mulher, e é uma oportunidade tão grande você pregar o Evangelho. Você convidar alguém para uma palestra da igreja, você entregar um folheto talvez da igreja, ela vai conhecer ali talvez Jesus de uma forma diferente, tá bom? Então aproveite a oportunidade também para pregar o Evangelho e mostrar que Jesus está voltando. Que possamos, além de estar preparados, preparar pessoas também, tá bom? Possamos ir com todos para o céu. Esse é o nosso desejo. Oremos. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado pela sua palavra, que hoje, mais uma noite, pôde transformar o nosso coração. Que possamos a cada dia, a cada instante, reconhecer esse amor que o Senhor tem por cada um de nós, e que possamos mostrar para esse mundo inteiro que o Senhor é o Deus que quer salvar, diferente do que muitos pensam, Pai. Naqueles dias, há muitos anos atrás, o Senhor achou graça em Noé, que era um servo íntegro e justo, Pai. Que possamos seguir como ele seguia, que possamos ser como ele era, que ao olhar para cada um de nós, o Senhor também ache graça, que o Senhor ache salvação em cada um de nós. Nessa noite, perdoa o nosso pecado, que possamos nos achar limpos diante da Tua presença. Sabemos que nós não merecemos nada, mas Teu Filho amado Jesus morreu naquela cruz do Calvário, para poder bradar para o mundo inteiro que nós estamos salvos, não porque merecemos, mas porque somos salvos, no nome de Jesus. Amém. Amém.